Então, eu queria começar revendo o que a gente viu na aula passada. Então, esse capítulo ele tem dois blocos, né? O primeiro bloco dos postulados, né? Enunciar os postulados da mecânica quântica, e esse segundo bloco de analisar as consequências que esses postulados têm. Então, deixa eu ver aqui onde está. Então, revendo rapidamente aqui a última aula, nós falamos um pouco, então, sobre princípio de superposição, né? Se você tem duas soluções da equação de Schrödinger, qualquer combinação linear dessas soluções também é solução. Segundo lugar, conservação de probabilidade. Nós mostramos que o módulo do vetor psi é constante no tempo. Ou seja, se você prepara uma função de onda normalizada em t igual a zero, ela vai manter essa normalização o tempo todo. Esse resultado tem uma versão local, que é a equação de continuidade, né, que expressa a variação da densidade de probabilidade num certo ponto de espaço, como tendo a ver com o fluxo de probabilidade que entra ou sai daquele elemento de volume onde a gente olha a função de onda. Em seguida, a gente viu o teorema de Ehrenfest, que é um resultado bem importante, né, e ele relaciona a mecânica quântica com a mecânica clássica em termos de valores médios de observáveis. Então, o valor médio de um observável ele pode ser calculado como esse sanduíche, né, do observável com a função de onda, e a gente tem essa equação geral de como isso varia com o tempo. Isso depende de um comutador, do operador hamiltoniano, e também, se por acaso o operador depender explicitamente do tempo, tem um termo a mais. Aplicando esse resultado para os operadores de posição e momento, né, e uma hamiltoniana da forma energia cinética mais potencial, a gente chega nessas equações que são muito parecidas com a equação de Newton, né? dr dt é P sobre M e dp dt é força, basicamente. Só que isso funciona em termos dos valores médios apenas. Quarto ponto, que é também muito importante, isso aqui é realmente fundamental, é como que a gente faz evolução temporal no caso de um hamiltoniano independente do tempo. Né? Um caso um hamiltoniano do tipo energia cinética mais potencial, sem ter dependência explícita do tempo no hamiltoniano. Então, nesse caso, os autoestados do operador H e as suas energias são independentes do tempo, né? Se o H não depende do tempo, essa equação é toda estática, e a gente pode expandir qualquer função de onda, em qualquer instante de tempo, na base dessas autofunções. E o que acontece é que os coeficientes da expansão, se a função de onda está andando no tempo, está variando, os coeficientes da expansão também vão variar, certo? Mas a qualquer instante de tempo, os x formam uma base, então a expansão é possível. Substituindo isso aqui na equação de Schrödinger, a gente vê que a dependência temporal desses coeficientes é muito simples, né? Ela é o seu valor inicial e essas fases que dependem da energia do estado. Então, substituindo lá na equação da expansão, a gente tem essa expressão geral que dá o psi de t, né, num caso genérico. Como que a gente determina esses coeficientes que faltam, né? Os coeficientes iniciais? É só calcular isso em t igual a zero. Então, colocando aqui t igual a zero, a gente tem essa expressão de baixo. E se a gente lê isso aqui de baixo para cima, a gente pode pensar assim, ó, dado um estado inicial qualquer, eu expando esse estado na base das autofunções do hamiltoniano, e a sua dependência temporal é dada pela dependência temporal dos coeficientes, que é só colocar as fases aqui da energia. Então, isso aqui é uma receita para fazer evolução temporal, que a gente tem que sempre ter em mente. Expande o estado inicial na base do hamiltoniano e joga a dependência temporal nos coeficientes dessa forma aqui. Muito bem.
A gente fala um pouco sobre estados estacionários, que são estados que envolvem expansão de um único alto valor do hamiltoniano. Então, se um estado tem essa expansão levando em conta só um autoestado, né, um único n somado apenas sobre eventuais degenerescências, então, se a gente calcular o valor médio de observáveis nesse estado, ele vai ser constante. Então, essa fase aqui, quando a gente calcular esse sanduíche, vai ter ela e o complexo conjugado dela, vai cancelar, e o valor médio vai ser constante. Então, isso aqui são chamados estados estacionários. Esse item 5 eu acabei pulando um pouquinho a aula passada, então deixa eu falar rapidamente dele. Ele define o que são constantes de movimento em mecânica quântica. Então, lembrem que a equação genérica, a equação geral para como o valor médio de um operador varia com o tempo, é essa daqui, né? DDT do valor médio de A, tem um termo que depende do comutador e tem um termo que depende da del A, del T, se o A depender explicitamente do tempo. Então, se o A não depende explicitamente do tempo e comuta com a hamiltoniana, então cada um desses termos é zero e o valor médio de A é constante para qualquer estado. Então, a gente diz que esses operadores são constantes de movimento. Tá? E tem uma consequência interessante, né, que se o operador A comuta com H, então a gente sabe que existe uma base de autoestados em comum para esses dois operadores. Então, a base de autoestados de H também é uma base de autoestados do operador A. Tá? Então, se a gente indexar esses vetores como tendo um índice N por alto valor de H, um índice P por alto valor do operador A e eventuais degenerescências, que a gente pode manter aqui, manter esse tal como eventuais degenerescências, você vê que um estado genérico do sistema pode ser expresso nessa base, né? Então, soma sobre todo N, sobre todo P, todo tal, dessa mesma forma, coeficientes da expansão e a sua evolução temporal. Então, notem que isso aqui só depende dos autoestados do hamiltoniano, certo? E se a gente calcular, então, a probabilidade de eu fazer uma medida do operador A e obter um alto valor específico, ela vai ser dada por quê? É o módulo quadrado do coeficiente, que tem aquele P que eu quero medir, certo? Somado sobre as degenerescências, que são N e tal. E aqui você vê o módulo quadrado dessa fase desaparece, então essa probabilidade fica constante, fica independente do tempo. Então, quando há uma constante de movimento, o valor médio de A em qualquer estado é constante, e, além disso, a probabilidade de eu medir qualquer dos seus autovalores também é constante. Tá? Então, ele é uma constante do movimento. Finalmente, nós falamos dessas frequências de Bohr, né? Então, no caso de um operador que não comute com a hamiltoniana, e a gente quer calcular o valor esperado desse operador, valor médio, né? A gente faz várias medidas desse cara no instante t e calcula a média disso. Então, como que isso é calculado? É o sanduíche do operador no estado. Então, a gente pega o estado, expande na base do hamiltoniano, né? Então, a gente vai pegar essa expansão genérica aqui, expande na base do hamiltoniano e faz o sanduíche psi, bra, b, psi, ket. Então, o que aparece nesse caso? Aparece o bra, né, o complexo conjugado, e o alto valor fica positivo, esse mais n' aqui. E o ket, que é o C e a sua fase de energia, menos INT será cortado, e sobra aqui os elementos de matriz, então, né, do bra, desculpa. Opa, tá só um pouquinho, deixa eu voltar para trás aqui. Aqui, né, do bra, B e o ket, que vem da expansão do psi. Então, o que tem interessante nessa expressão é que a dependência temporal só envolve os autovalores do hamiltoniano. Então, toda a oscilação temporal só tem a ver com os autovalores do hamiltoniano, e
os pesos que multiplicam essa variação temporal, né, que está resumido aqui embaixo, dependem, então, do operador. Então, essas frequências, né, que a gente define aqui são chamadas de frequências de Bohr, e os pesos aqui são coisas específicas, então, do operador. Tá? Então, é bastante informação, né? Bastante informação. Vai ter mais um pouquinho ainda hoje. Hoje eu vou terminar, vou falar de mais 3 tópicos que estão faltando aqui, mas com isso a gente fecha esse conjunto de postulados mais consequências e a gente vai fazer aplicações dessa teoria em sistemas específicos, as coisas que vão se consolidando aos poucos. Deixa eu mudar aqui, então, de apresentação. Deixa eu só tirar isso da frente. Está aqui. Então, hoje eu vou falar sobre 3 novos tópicos para fechar essa coisa, que são os seguintes. É o princípio de incerteza energia-tempo, que é uma coisa interessante, a gente tem que entender o que ele significa. Vou falar um pouquinho mais sobre o princípio de superposição, algumas consequências interessantes dele, e, finalmente, sobre colapso da função de onda no caso do espectro contínuo, que a gente acabou pulando também. Tá, então, vamos lá. Então, o que é o princípio de incerteza energia-tempo? Olha só, energia, isso é bem diferente do princípio de incerteza posição e momento. Posição e momento são 2 operadores da mecânica quântica. Energia também é um operador da mecânica quântica, mas tempo não é um operador. Tá? Não existe um operador tempo. Tempo é um parâmetro, né? Um T que a gente coloca lá para indicar que as coisas têm uma dinâmica, mas não existe um operador tempo. Então, o princípio de incerteza entre um operador e um parâmetro é uma coisa um pouco esquisita, que a gente tem que entender o que significa. Então, o que acontece é o seguinte, o princípio vai estar enunciado da seguinte maneira. Então, eu tenho um estado do sistema, psi, e H é um operador bem definido. Então, eu posso medir a energia desse estado psi e, como tudo tem um caráter probabilístico, cada vez que eu medir a energia vai dar um valor diferente, né, dependendo do estado. Eu posso calcular as probabilidades de cada outro valor ser medido. E eu vou ter, então, um valor médio de H e eu vou ter uma dispersão em torno dessa média, que é o desvio quadrático médio, que é a incerteza de H. Então, se ΔE é a incerteza do operador H nesse estado psi, então o tempo característico ΔT, que demora para que o estado mude significativamente, satisfaz ΔE e ΔT da ordem de H cortada. O que significa isso? Eu preparo um estado ΔT, um estado psi de T, esse estado tem uma dinâmica e ele começa a ficar diferente, ele começa a andar. O ΔT, que satisfaz esse princípio, é definido de tal maneira que o produto escalar de psi de T com psi de T mais ΔT fica pequeno, fica da ordem de 0. Ou seja, o estado ficou significativamente diferente do que ele era no instante anterior. Tá? Esse é o significado desse ΔT que entra no princípio de incerteza. Então, eu vou mostrar isso aqui com 3 exemplos. Então, primeiro, imagina o seguinte, eu tenho um estado estacionário. Tá? Eu tenho, então, um estado em T igual a 0, que eu vou expressar na base das autofunções do Hamiltoniano, mas essa expansão envolve um único autovalor EN. Tá? O estado pode ser degenerado, então eu vou somar sobre degenerescências tal, mas com um único, um subespaço de um único autovalor EN. Então, quem que é a evolução temporal desse cara? Ora, já está expresso na base, eu simplesmente agrego aqui a evolução temporal do coeficiente, menos I ENT sobre H cortado. Como isso aqui é por um único N, e a soma é sobre as degenerescências, eu posso tirar essa fase da soma, certo?
ela pula aqui para fora, porque a soma é sobre tal, então ela sai para fora, e o que fica, a soma de tal, Cn tal, Φn tal, é o psi de zero. Tá? Então, o psi de T é o psi de zero vezes uma fase global. Quando eu calcular o produto escalar, deixa eu escrever aqui, deixa eu pegar uma caneta. Ops. Tá, então, se eu calcular o produto escalar de psi de zero com esse psi de T, o que vai acontecer? Vai ter essa fase, NT sobreacortado, psi de zero, que é 1. Tá? Se o estado está normalizado, isso aqui é 1. Se eu tomar o módulo desse cara, a fase só me dá 1. Ou seja, o estado psi de T é basicamente idêntico ao estado psi de zero, a menos uma fase por todo o tempo. Certo? O estado não muda. É por isso que ele é um estado estacionário. Então, o que acontece? O ΔE vai ser zero, porque só tem uma energia. Então, sempre que eu medir energia, vai dar o mesmo alto valor EN. Então, a dispersão em torno da média é zero. E o tempo que ele demora para se diferenciar é infinito, ele nunca se diferencia. Tá? Então, isso aqui é um caso extremo desse princípio de incerteza, que como o ΔE é zero, o ΔT, H cortado sobre ΔE, dá infinito. Tá? Então, estados com uma única energia nunca mudam, eles são estacionários, portanto, o ΔT é infinito. Vamos fazer um caso agora mais interessante, onde o estado agora é uma combinação linear de dois autoestados de energias diferentes. Tá? Então, para simplificar aqui, vamos supor que o hamiltoniano é não degenerado. Tá? Então, HΦN é ENXN. Eu vou construir um estado que tem energias E1 e E2, é uma combinação linear, então, de duas energias. Deixa eu só abrir aqui, que tem uma pergunta. Por que não somou N e só somou sobre... Ah, tá, beleza. Isso, então nesse primeiro caso, eu estou supondo que o estado é dessa forma. Tá? Eu estou supondo que... Vamos fazer um caso bem simples aqui. Deixa eu refazer isso aqui de um jeito ainda mais simples. Vamos supor que o hamiltoniano não seja degenerado, tá? Para que a gente elimine uma complicação aqui que não é necessária. Então, imagina que o H é não degenerado, NFN, e que eu construo o meu estado psi de zero como sendo um dos autoestados de H. Tá? Só envolve um autoestado de H. Aqui no meu exemplo, eram autoestados de um mesmo subespaço de energia. Eu escolho assim, tá? Eu estou fazendo assim por construção. Então, se não tivesse degenerescência, seria um único autoestado de H. Qual que é a dependência temporal desse cara? Então, você vê, eu escrevi o meu psi de zero na base de autoestados de H, tem um coeficiente aqui que vale 1, e qual que é a dependência temporal? Eu coloco aqui a dependência temporal do coeficiente. O coeficiente é 1, e a sua dependência temporal é 1 vezes a sua fase de energia. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tinha esses coeficientes aqui. Qual que é a dependência temporal de cada coeficiente desse? Cn tal de t é Cn tal de 0, E a menos I, e Nt sobre H cortado. Então, note que a soma sobre degenerescências, todos eles têm a mesma dependência temporal, o mesmo N, né? Porque a dependência temporal só depende do autoestado de H. Tá? Então, por isso que aqui é um EN, a soma é sobre tal, porque eu escolhi assim meu estado, e todos têm a mesma dependência temporal. Por isso que sai aqui da soma. Então, se não fosse degenerado, seria só isso. E aí, se eu fizer psi de zero, psi de t, vai dar φn, que é 1. Sobra só essa fase. Se eu calcular em módulo,
Isso aqui dá 1. Tá? Então, a ideia é essa. Quando o estado é estacionário, só tem um autoestado envolvido, a coisa é muito simples. Tá? Ficou mais claro? Então, veja só a diferença agora. Né? Agora, eu vou pegar, então, vou supor que eu tenho um sistema não degenerado, para ficar mais simples a ideia. Eu construo um estado que é uma combinação linear de dois autoestados de H, o φ1 e φ2, coeficientes C1 e C2, eu vou supor que eles estão normalizados. Tá? E eu quero ver, então, qual que é a dependência temporal desse cara. Então, como é que é a dependência temporal? É aquela receita. Está expresso na base? Tá. Então, o que eu faço? Cada um desses coeficientes adquire a sua dependência temporal, que tem a ver com o seu autovalor correspondente. Então, C1 passa a ser C1E menos IE1 terço hora cortada, e C2 passa a ser C2E menos IE2 terço hora cortada. Muito bem. Vamos calcular, então, duas coisas aqui. Quem que é o ΔE nesse estado? Como é que a gente calcula o desvio quadrático médio da energia no estado dessa forma aqui? Então, vamos abrir aqui um slide e calcular o ΔE. Então, o ΔE quem que é? O valor médio de... Vamos calcular primeiro o valor médio de E no estado H, certo? No estado psi T. Então, é isso que eu quero calcular. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui o Bra, C1 estrela, e aí E1 terço hora cortado, C2 estrela, e aí E2 terço hora cortado. Opa, faltou o estado aqui, né? φ1, φ2. Esse é o Bra psi. Agora eu vou escrever o ket psi e vou aplicar o H nesse ket. Então, eu vou ter o H, C1, E1 terço hora cortado, φ1, C2, E a menos I, E2T, sobre H cortado, φ2. Vamos aplicar o H aqui. Hφ1 é E1 φ1, certo? φ1 é o autoestado de H. Hφ2 é E2 φ2. Então, eu posso aplicar o H. Eu vou fazer isso aqui direto. Então, aplico o H e o que acontece? Vou fazer em vermelho. Aparece um E1, Hφ1, ficou E1 φ1, Hφ2 ficou E2 φ2. Então, vamos fazer esse produto aqui. Ó. Os estados são ortogonais. Então, vai ter φ1 com φ1, que dá 1, C1 com C1 estrela. As fases cancelam, que é mais com menos, e sobra o E1. O segundo termo, φ2 com φ2, é a mesma coisa. As fases cancelam, φ2 com φ2 é 1. E os termos cruzados são 0, porque φ1 é ortogonal a φ2. São autoestados com alto valor diferente, são ortogonais. Tá? Então, esse aqui é o valor médio de H. Quem que é o valor médio de H2? Que a gente precisa para calcular a dispersão. Ora, é a mesma conta, só que aqui vai aparecer H ao quadrado. Então, no lugar do E1, eu vou aplicar o H duas vezes. Aplica H uma vez da E1, aplica H de novo da E1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar E1 ao quadrado, aqui vai ficar E2 ao quadrado, e o resultado vai ser isso aqui. E2 ao quadrado. Certo? E agora a gente precisa calcular a dispersão. Então, quem que é a dispersão? Então, ΔE ao quadrado é esse cara aqui, vamos escrever assim, o valor médio de H2, menos o valor médio de H, que a gente calculou lá em cima, ao quadrado. Então, vamos ver o que dá essa conta. Ó. Vai ficar o quadrado desse cara, desculpa, esse cara menos o quadrado do outro. Vamos fazer aqui num slide novo. Então, ΔE ao quadrado. Então, é o valor médio de H2, que é isso aqui. E2 ao quadrado.
menos o valor médio de H ao quadrado. Certo? Então, vamos ver o que acontece aqui. Fica uma coisa, parece que é super confuso, né? Mas vai simplificar. Então, vamos ver. Ó. Eu vou pegar o quadrado desse aqui e vou juntar com esse aqui. Então, aqui vai ter um E1 ao quadrado, aqui tem um E1 ao quadrado. Aqui vai ter... Peraí, deixa eu apagar aqui. Um pouquinho. Aqui vai, então, eu estou pegando esse também, né? Esse quadrado desse com esse. Então, aqui vai ter um C1 ao quadrado, aqui vai ter um módulo de C1 à quarta. Então, um dos módulos de C1 ao quadrado eu ponho em evidência. Então, peguei esse cara, menos módulo de C1 ao quadrado, peguei esse outro aqui. Agora, eu vou pegar esse com o quadrado desse. Mesma coisa. Eu ponho um E2 ao quadrado, módulo de C2 ao quadrado em evidência, menos, então aqui vai ficar a quarta, sobra um C2 aqui. E faltou o termo cruzado, menos duas vezes, C1 ao quadrado, C2 ao quadrado, E1, E2, certo? Então, olha só, como o estado está normalizado, vamos voltar para trás aqui, módulo de C1 ao quadrado mais módulo de C2 ao quadrado é 1. Então, 1 menos módulo de C1 ao quadrado é módulo de C2 ao quadrado. 1 menos módulo de C2 ao quadrado é módulo de C1 ao quadrado. Então, isso aqui fica, ó, C1 ao quadrado, C2 ao quadrado, aparece para todo mundo. E o que sobrou? E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado menos 2E1, E2. Que é E2 menos E1 ao quadrado. Tá, então, o ΔE, a gente tira a raiz desses caras, módulo C1, módulo de C2, E2 menos E1. Módulo de E2 menos E1. Né? Supor que E2 é maior do que E1, E2 menos E1. Então, esse é o ΔE, essa é a incerteza na energia entre esses dois estados. Tá? Muito bem, quem que é o ΔT? Qual que é o tempo que o estado demora para ficar diferente do seu valor inicial? Então, essa é outra coisa que a gente tem que calcular. Tá, então, dado que o psi de t é isso aqui, eu vou fazer o produto escalar com psi de zero, tomar a norma disso, só para a gente ver em modo o que está acontecendo, e fazer uma estimativa desse ΔT. Então, lembra, o psi de t é isso aqui, eu vou fazer o produto escalar com psi de zero. Então, eu quero esse cara aqui, ó, psi de zero, psi de t. Então, o que é o psi de zero? C1 estrela, Φ1. C2 estrela, Φ2, vezes o psi de t. C1, E a menos I1 t sobre acortado, Φ1, mais C2, E2t sobre acortado. Opa, aqui Φ1. Aqui é Φ1. Aqui é Φ2. Então, vamos lá. Estados são ortogonais, então só preciso pegar Φ1 com Φ1, Φ2 com Φ2. Então, dá módulo de C1 ao quadrado, E a menos I E1t sobre acortado, mais módulo de C2 ao quadrado, E a menos I E2t sobre acortado. Muito bem, vamos pegar esse módulo agora. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar essa fase aqui em evidência, porque eu vou pegar módulo, ela vai sumir. E na outra, o que eu faço? Como eu pus em evidência, eu tenho que subtrair ela daqui. Certo? Muito bem. Então, quando eu pegar módulo desses caras, vamos colocar módulo aqui. Módulo de tudo isso, módulo de tudo isso,
módulo de tudo isso aqui. Então, o que acontece? Quando eu pegar o módulo, esse cara aqui some, certo? O módulo disso aqui é 1, o módulo desse aqui é o que eu tenho que calcular. Então, esse aqui desaparece. Então, veja só, se o t, no valor de t igual a, deixa eu ver aqui, h cortado dividido por E2 menos E1 vezes um π, o que acontece nesse instante de tempo? Então, se eu substituir esse t aqui, ó, o h cortado cancela, E2 menos E1 cancela, dá E a menos Iπ. E a menos Iπ é menos 1. Então, nesse valor de tempo, deixa eu ver se dá para escrever aqui embaixo. Vou chamar isso aqui de t barra. Então, nesse instante, t barra, o módulo desse produto escalar vai ficar C1 ao quadrado, isso aqui vai dar um E a Iπ, que é menos 1, menos C2 ao quadrado. Certo? Então, olha só, se eu fizer uma combinação linear dos estados ψ1 e ψ2 que tenham basicamente o mesmo peso, né? Se eu escolher, por exemplo, que o módulo de C1 é igual ao módulo de C2, para eu dar contribuições iguais aos dois estados, nesse instante de tempo t barra, isso aqui se anula. Isso aqui dá exatamente zero, os estados ficam ortogonais. Certo? Então, essa é uma estimativa do tempo que o estado inicial demora para se afastar, né? Que o estado demora para se afastar do seu estado inicial. Então, veja só, esse é o ΔT que a gente fala no princípio de incerteza. Então, se eu escrever aqui, ó, que a estimativa, nesse caso, para ΔT, é πh cortado sobre E2 menos E1. E, por outro lado, o ΔE que nós calculamos é C1, C2, E2 menos E1. Tá, então, se eu fizer C1 igual a C2, né, para a gente ver o exemplo mais crítico, como eles estão normalizados, eles têm que ser 1 sobre raiz de 2, isso aqui dá 1 meio de E2 menos E1. E, portanto, ΔE, ΔT, você vê o E2 menos E1 cancela, dá πh cortado sobre 2. Tá? Ou seja, o tempo que eu demoro para me distanciar do estado inicial está acoplado com a dispersão da energia que existe nesse estado. Por que isso acontece? É porque é a energia que controla a evolução temporal. Então, por que eu estou usando esse critério? Né? Porque você vê, um estado, quando eles são iguais, né, o seu produto escalar é 1. Então, conforme esses estados ficam diferentes um do outro, né, a sobreposição que um tem com o outro, né, você pode pensar assim, esse negócio aqui, eu posso imaginar assim, ó, essa quantidade é a probabilidade de, no instante t, o meu estado ser igual ao psi de zero. É como se eu estivesse medindo o próprio estado inicial sobre o estado evoluído, né? É o coeficiente da expansão de um estado em termos do outro. Então, quando dois estados ficam diferentes, é como em álgebra linear, né? Um vetor é diferente do outro quando é ortogonal. Então, quando você tem um vetor aqui, você começa com esse vetor inicial e ele vai rodando. Com o tempo, ele vai se distanciando. Quando ele fica ortogonal, então ele não tem mais nada a ver com o estado inicial. É uma medida, né, de quanto ele está distante de como ele começou. Tá? É uma medida disso. É como ortogonalidade em álgebra linear. Fica um vetor linearmente independente, né, do vetor inicial. Certo? Então, isso, exatamente. É como se não tivesse mais nenhum ponto em comum entre um estado e outro. Exatamente. A superposição de um com o outro é zero. Exatamente. É isso. Tá? Então, só para fechar esse ponto,
Dá para generalizar isso aqui, em vez de fazer uma combinação linear de 2 estados só, fazer uma combinação linear genérica. Então, eu vou fazer isso rapidamente, não vou entrar em tanto detalhe, mas vocês podem depois abrir essas contas. Mas a ideia é a seguinte: imagina que então, vamos generalizar essa combinação linear para um conjunto qualquer de estados. Vamos pensar que o hamiltoniano tem um espectro contínuo e que eu faço uma combinação, né, gero um estado inicial cuja participação dos autoestados da base tem esse formato aqui. Tá? Esse coeficiente C de E, ele tem um máximo num certo valor E0, né, que seria o valor esperado do hamiltoniano nesse estado inicial, e tem uma certa dispersão, que é a largura, né, dessa distribuição de participações no estado inicial. Então, se o estado inicial é dessa forma, então ele envolve vários autoestados de energia com uma certa dispersão ΔE, então o ΔT, que vai demorar para ele se distanciar do inicial, também satisfaz ΔE e ΔT da ordem R acortado em geral. Tá? Então, como é que a gente vê isso num caso genérico desse tipo? Ora, a gente faz o mesmo esquema, só que a gente tem que fazer umas aproximações. Né? Então, se esse é o psi 0, quem que é o psi t? Cada coeficiente aqui ganha a sua evolução temporal, certo? Então, dado o psi 0 na base do hamiltoniano, a dependência temporal é sempre dessa forma. Então, eu tenho o meu psi t aqui. Muito bem, então o que eu vou fazer? Como eu estou assumindo que essa contribuição C de E está centrada num certo valor E0, com uma certa dispersão, nessa integral que está aqui, eu vou expandir o C de E em torno de E0, para eu poder conseguir fazer algum cálculo. Então, a gente expande o C de E até a segunda ordem em volta de E0. Então, o que dá? Dá C de E0 mais a derivada de C calculada em E0 vezes E menos E0, mais a derivada é zero, certo? Tem um máximo aqui. Então, a derivada primeira é zero. Então, eu vou para a derivada segunda, D2C de E2, calculado em E0, 1 meio disso, E menos E0 ao quadrado. O que mais que eu faço aqui? Aqui eu fiz um passo intermediário, que é o seguinte: a gente coloca esse C de E0 em evidência, escreve isso aqui como 1 meio de C duas linhas dividido por C. Então, C duas linhas dividido por C, E menos E0 ao quadrado. Certo? E, supondo que essas coisas são pequenas, que essa derivada segunda é pequena para que aquela distribuição de energia seja fina, isso aqui eu aproximo por uma exponencial de 1 meio desse cara aqui. Né? A exponencial é 1 mais o primeiro termo. Então, por que eu coloquei aqui menos? Pelo seguinte: numa distribuição desse tipo, a derivada segunda em E0 é sempre negativa. Você vê, a derivada primeira é positiva, passa por um zero e fica negativa. Se eu fizer a derivada primeira, ela é positiva, passa por um zero em E0 e depois fica negativa. Então, a derivada segunda, que é a derivada dessa curva, é negativa. Então, esse C duas linhas, eu vou escrever como um módulo de C duas linhas e trocar o sinal aqui na frente para explicitar que essa derivada segunda é negativa, e escrevo dessa forma. E eu jogo essa expansão aqui dentro da integral que eu tenho que fazer para calcular o psi de t. Tá, então, o que eu vou fazer? Então, o C de E0 sai da integral, essa exponencial sobra dentro da integral, eu tenho ainda a exponencial da energia e tenho o psi. Então, o psi, como eu não conheço muito bem as suas características, eu vou simplesmente calcular ele em E0 e tirar da integral também. É uma aproximação que a gente faz. Esse psi sai, diga. Essa aproximação que você diz do menos meio virar uma exponencial é só uma aproximação conveniente, assim. Isso, isso, exatamente. É mais fácil para fazer integral depois. Exatamente.
E tipo assim, se a gente tivesse preocupado, sei lá, com uma delta de Dirac, isso daí tá ok. Porque a Isso, delta, né? se essa distribuição se essa distribuição fosse uma delta, né, se isso aqui fosse uma delta de E menos E0, então o que significaria? Que só um estado contribui, né, e seria equivalente ao meu exemplo inicial. Então, aí, nesse caso, isso aqui sai no E0, sai o φ de E0 e acabou a conta. Né? Então, seria um caso extremo onde essa derivada segunda vai a zero. Né? E esse negócio some e vira uma delta. Dá para fazer o limite da delta depois de fazer a integral, ele está aqui dentro. A coisa importante é que a distribuição seja suficientemente fina, né, para eu poder fazer essa expansão aqui. Beleza, obrigado. Então, sai aqui o φ, eu calculei é zero, sai C0, isso aqui virou uma exponencial, e agora eu tenho uma integral para fazer em energia, que é uma integral gaussiana. Essa integral dá para fazer, tá? Eu vou deixar como exercício para vocês resolver essa integral, mas o resultado é o seguinte, ó, fazendo aquela integral, sobra isso daqui. Só para ter uma noção de onde vem esses termos, o que tem aqui, né? O que a gente faz para resolver essa integral? Esse termo aqui, o que eu faço aqui eu subtraio E0 aqui dentro, para ficar do mesmo argumento que eu tenho aqui. Então, esse menos com esse menos dá mais, e eu multiplico aqui fora por esse termo que eu adicionei. Então, soma e subtrai esse termo no expoente, esse cara vai dar... como é que é aqui? Deixa eu ver. Isso aqui, na verdade, isso. E essa integral vai ficar uma integral do seguinte tipo. Ó. O argumento dela, então, eu posso substituir por E menos E0. Então, se eu chamar E menos E0 de x, isso aqui vai ficar ix t sobre h cortado. E esse termo aqui vai ficar um certo fator x ao quadrado, certo? Dx. E essa integral ela tem uma solução explícita, a gente completa um quadrado aqui, faz a integral gaussiana, e isso aqui vai dar alguma coisa do tipo raiz de π dividido por a, e quando a gente completa um quadrado, sobra um pedaço do quadrado que a gente tem que completar, que é essencialmente t ao quadrado sobre h2 a2, se não me engano. Tá? Então, fazendo as contas direitinho, então, aqui é o termo do quadrado que foi completado, aqui é a termo da raiz de π sobre a, aquele termo que sobra, tem uma fasezinha que aparece, e o coeficiente que aparece aqui e aqui, que depende do C2' sobre C', eu só estou dando um outro nome para ele. Então, C sobre C2' eu estou chamando de ΔE ao quadrado, tá? Por enquanto é um nome, só para simplificar a expressão. Mas a gente vê que o psi de t, então, ele aparece um termo aqui que cai com t. Cai exponencialmente com t ao quadrado. Então, se a gente calcula agora o overlap aqui com psi de zero, né? E lembra que o psi de zero tem um c de zero e tem um psi, a gente... Vamos fazer essa parte da conta primeiro. Vamos supor que a gente fez a integral e que deu isso daqui. Então, vamos fazer o overlap, só para a gente não ficar muito chutado também, fazer pelo menos uma parte da conta. Então, fez a integral, deu isso aqui. Eu vou fazer o overlap com psi de zero. Então, o psi de zero, ele é uma integral de C de E, φ de E. D, certo? E eu vou fazer a coisa aqui com o psi de T. Então, vamos abrir um slide novo. Então, vamos lá. Psi de zero, Bra, é esse daqui. Certo? E eu vou fazer esse produto escalar com o psi, deixa eu fazer isso aqui direito, com o psi de T. Então, eu vou multiplicar aqui por tudo isso.
C de 0, φ de E0. C de E0. Tem uma fase que vai sumir quando eu tomar o módulo, mas vamos escrever ela aqui. Eu acho que essa fase eu vou conferir depois. Eu acho que não tem o E, acho que só tem o E0 aqui, mas ela vai sumir de qualquer jeito. E aqui eu tenho menos T2, delta E2, deixa eu ver como é que é, sobre 2H2. Isso aqui tem integrado em E, certo? Uma integral em E aqui do... dessa integral aqui. Aqui. Eu tenho quase certeza que isso aqui é só E0. Eu vou até escrever isso aqui direito. Eu acho que na hora de digitar eu escrevi errado aqui. Acho que isso aqui é só o E0. Depois eu confirmo com vocês. É só E0 ter essa hora cortada. Então, esse daqui é uma delta de E menos E0, certo? Ortogonalidade de estados contínuos. Isso mata a integral. Então, vai ficar tudo calculado em E0. Então, fica módulo de C de E0 ao quadrado. Esse com esse. Esse E0 continua aqui. E a menos T2 delta E2 sobre 2H2. Então, vamos tomar o módulo desse produto escalar. Esse negócio vai embora. Então, tomando isso aqui em módulo, fica módulo de C de E0 ao quadrado. E tem essa dependência temporal, T2 delta E2 sobre 2H2. Então, uma estimativa para que isso aqui fique muito pequeno, isso aqui só vai a zero no infinito, mas depois de um T, né, de um T da ordem do inverso dessa constante, então, quando for H cortado sobre ΔE, então, quando o T for dessa ordem, essa exponencial aqui vai ficar, se vê T ao quadrado mata o H2, mata T2, fica E a menos 1/2, então é uma medida, né, uma estimativa de que a exponencial está decaindo, então uma estimativa do tempo onde o estado fica muito diferente dele mesmo. Pode ter uma constante aqui, você pode incluir o 2 aqui, se quiser, por uma raiz de 2 aqui, né, para que isso aqui fique E a menos 1, com uma estimativa, então, desse tempo que a função de onda decai. Né? Mas, de qualquer forma, é importante isso, que o produto ΔE e ΔT, que aqui eu estou chamando de T, é da ordem de H cortado. Tá? Então, a dispersão na energia, que nesse caso é uma medida dessa distribuição que está aqui, se isso aqui fosse exatamente uma gaussiana, vocês poderiam mostrar que essa definição, C de E0 sobre a derivada segunda em E0, é exatamente a dispersão da gaussiana. Tá? Então, isso aqui, de fato, é uma medida da largura daquela distribuição, e quanto maior a largura, menor o tempo que você demora para ficar distante do estado. Se a largura é muito fininha, você se aproxima de um estado estacionário, de um único estado contribuindo, né, ΔE vai a zero e o tempo vai para infinito. Tá? Então, é nesse sentido que a gente tem, então, esse princípio de incerteza energia-tempo. ΔE, ΔT da ordem H cortado, quer dizer isso. Quanto mais altos estados de energia compõem o seu estado inicial, menor o tempo que demora para você modificar esse estado, porque esse estado, né, ficar diferente do que ele era inteiro a zero. Se essa contribuição é muito estreitinha, muito fininha, ele fica um tempão ainda parecido com o que ele era, a sua evolução temporal é muito lenta. Tudo bem? Deu para pegar a ideia aqui? Isso aqui eu vou conferir depois, eu acho que não tem esse E aqui, eu acho que isso aqui é simplesmente E0. Tá? Eu vou conferir isso aqui depois.
Então, eu acho que o exemplo mais legal, isso aqui é legal também, porque é um cálculo genérico, mas aquele exemplo com 2 estados, acho que ele é bem ilustrativo, né? Com um estado só, você praticamente não se mexe, você não sai do lugar, você está no estado estacionário. Se você começa a ter mais autoestados de energia contribuindo para o seu estado, ele começa a evoluir. E essa evolução, né, é cada vez mais rápida quanto mais estados estão aparecendo ali na sua função de onda. Tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta aqui? Então tá, então deixa eu seguir. Tem mais 2 coisinhas que eu gostaria de falar, que são sim, são interessantes, mas às vezes podem confundir um pouco. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. E elas têm a ver basicamente com o princípio de superposição, como que isso afeta medidas. E isso tem um aspecto não trivial que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês. Então, é o seguinte, imagine que você tem 2 observáveis que não comutam, certo? São incompatíveis, e que a gente tem um espectro não degenerado. Tá? Então, tem o observável A, com seu conjunto de autoestados e autovalores, e o observável B, também com seus estados e autovalores. Então, vamos supor que a gente prepara 3 estados diferentes nos quais nós vamos medir o operador A. Então, o primeiro estado vai ser um dos autoestados de B, um psi1. O segundo vai ser um outro autoestado de B, psi2. E um terceiro estado vai ser uma combinação linear desses 2 caras. Eu quero medir o operador A em cada um desses casos e comparar os resultados que acontecem. Então, como é que eu meço um operador? Como é que eu calculo, então, a probabilidade de dar um certo resultado ao medir um operador? Então, deixa eu só reduzir aqui para eu poder escrever, senão eu não consigo escrever. Então, se eu tenho um estado qualquer, só para a gente se lembrar, um estado qualquer do sistema, e eu vou medir o operador A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que expandir esse estado na base de autoestados do operador A, e a probabilidade de eu obter o alto valor AN é um módulo de Cn ao quadrado, certo? E quem que é o Cn? É a projeção de o N psi. Certo? Se eu multiplicar aqui a esquerda por o N, eu filtro aqui o Cn. Então, eu posso pensar assim, né? A probabilidade de eu medir o AN, eu projeto o estado que eu estou no autovetor correspondente, módulo quadrado. Tá? É assim que a gente faz. Então, vamos fazer isso em cada um desses casos aqui. Então, vamos lá. Então, quando o estado é psi1, a probabilidade de eu medir a N é o psi1 projetado em um N. Eu expando o psi1 na base de UN e projeto na base aqui. Então, psi1 ao quadrado, então estou fazendo esses... Nossa, está difícil aqui. Estou fazendo esse cara aqui com psi igual a psi1. Se o meu estado for psi2, é a mesma coisa. A probabilidade de medir a N, projeto o meu estado no autovetor o N módulo quadrado. Agora, se eu tiver uma combinação linear, é a mesma ideia, certo? Eu pego, projeto o meu estado psi no autovetor o N, toma um módulo quadrado. Então, quem que é a projeção de psi em o N? Ora, está aqui, né? Eu pego o N, projeto em psi, que é lambda 1 psi1 mais lambda 2 psi2, módulo quadrado. Esse cara a gente abre, né? Você vê, eu vou ter aqui, então, dentro desse módulo quadrado, não dá para desenhar enquanto eu estou no módulo de exibição. Aqui, né? Então, esse que está dentro aqui do módulo quadrado, então é lambda 1 o N psi1 mais lambda 2 o N psi2. Eu tenho que tomar módulo quadrado disso.
Então, eu vou ter o módulo quadrado desse cara, que está aqui, o módulo quadrado do segundo cara, que está aqui, e aí eu tenho os termos cruzados. Então, eu tenho lambda1 vezes lambda1 estrela, o nx1, aqui está invertido, aqui é psi2 o n, desculpa, eu escrevi aqui, ó, trocado, é o complexo conjugado, certo? Então, é esse vezes o complexo conjugado desse, mais o contrário, o complexo conjugado desse vezes esse que eu estou escrevendo aqui. Então, você tem os termos diretos, que são esse aqui, e esses termos cruzados, que são o que a gente chama de termos de interferência. Então, você vê, se eu tenho um estado que é a combinação linear de 2, a probabilidade de eu medir o AN não é simplesmente a probabilidade de eu medir o AN no estado 1, com o seu peso, na combinação linear, mais a probabilidade de eu medir o AN no estado 2. Eu tenho outros termos que são termos de interferência. Então, isso aqui é como se fosse uma experiência de fenda dupla, né? Então, a probabilidade do eu encontrar o elétron num ponto do anteparo não é a probabilidade de ele ter passado pela fenda 1, mais a probabilidade de ele ter passado pela fenda 2. Existem termos de interferência. Isso aqui seria o resultado clássico, como se eu passasse por uma fenda ou passasse pela outra. Mas não, eu passo pelas duas simultaneamente. Então, eu tenho essas interferências, né? A gente, pensando em termos de luz, a gente soma o campo elétrico e depois toma um módulo quadrado para ter a intensidade da luz. Então, aqui é a mesma coisa. Então, essas combinações lineares, né, elas trazem um efeito no cálculo da probabilidade que não é clássico, né? Tem termos a mais aqui que são puramente quânticos, que a gente chama de termos de interferência. Tá? Então, não tem nada demais aqui, isso aqui é só aplicação de postulados, é só uma interpretação, né, do que significa essa combinação linear, como que ela afeta a medida de um observável. Então, um estado meio que interfere no outro. Outra coisa interessante nessa mesma ideia é a seguinte, no mesmo espírito de interferência de medidas. Um pouquinho mais enrolado agora. Então, imagina agora que eu tenho 3 observáveis. Nenhuma comuta com qualquer outra. Então, eu tenho A, B, C. Nada é degenerado, tudo não degenerado, mas cada uma com o seu conjunto de autoestados que são específicos. Não existem autoestados em comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 experiências aqui. Primeiro, a gente prepara o estado do sistema num dos autoestados do operador A. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Eu preparo um estado qualquer, meço o operador A, e eu sei que depois, à medida, ele vai colapsar o autoestado AN. Tá? Então, preparo um autoestado AN, inicialmente, e agora eu vou fazer 2 coisas. Primeiro, eu vou medir o operador C nesse estado, e vou perguntar qual que é a probabilidade de eu, estando no estado AN, medir um alto valor CK. Qual que é essa probabilidade? É o de sempre. Eu projeto o meu estado no alto vetor correspondente, módulo quadrado. Então, meu estado é AN, projeto no alto vetor que eu quero medir, módulo quadrado é a probabilidade de eu medir aquele cara. Muito bem, agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu preparo o estado aqui, meço B e logo depois meço o operador C. Então, o que acontece? Eu vou perguntar, então, qual que é a probabilidade da medida do operador C resultar no mesmo alto valor CK. Então, quais são essas probabilidades? Então, vamos lá. Eu estou no estado AN, eu meço B. Então, suponha que vai dar um alto valor BM como resultado. Qual que é a probabilidade de dar BM? É eu projetar o meu psi no BM. Então, o meu estado inicial é esse, projeto no alto vetor correspondente, módulo quadrado, isso é a probabilidade de eu medir o BM. Logo em seguida, então eu estava aqui, medi o BM, o que acontece com o estado? Ele colapsa para o BM. Então, a probabilidade de eu medir é essa e ele colapsou.
Logo em seguida, eu meço C. Qual que é a probabilidade de eu obter CK? É a probabilidade do estado, que agora é BM, projetado em CK, módulo quadrado. E aí ele vai colapsar o estado CK. E essa é a probabilidade. Tá? Então, se eu medir direto, no primeiro caso, eu tinha aqui, eu meço, ele colapsa para CK, e a probabilidade da medida é essa daqui. Se eu fizer uma medida intermediária, primeiro eu colapso para o estado B, e depois do B eu pergunto qual é a probabilidade de eu medir o C. Tá? E a probabilidade é essa daqui. Então, o que a gente pode imaginar disso daqui? Que a probabilidade de eu medir o C, então, olha só, eu tenho o estado AN, eu posso medir B e dar B1, e depois eu quero saber qual é a probabilidade de dar o CK de novo. Ou deu B2 na medida intermediária, e eu quero perguntar a probabilidade de depois da CK. Então, a gente pode imaginar que a probabilidade de eu obter CK seja a soma das probabilidades de eu obter os BMs e depois obter o CK. Então, eu faço cada uma dessas possibilidades aqui, somo sobre todas elas, isso me deve dar a probabilidade de eu medir o CK, se eu somo sobre todas as probabilidades de B intermediárias. E não é isso que acontece. Então, vamos ver o que acontece. Como é que a gente relaciona esses dois experimentos? Então, olha só, vamos partir então do primeiro caso, esse aqui. Preparo em AN, meço para secar essa probabilidade. Então, eu vou escrever essa probabilidade, AN projetada em CK módulo quadrado, desse jeito. Eu vou inserir aqui no meio um conjunto completo de autoestados de B. Então, lembra que isso aqui é o operador unidade, e eu vou enfiar um operador unidade aqui no meio desse produto escalar. Tá? Porque aí eu faço aparecer as quantidades que eu quero. Certo? Muito bem. Quem que é o módulo quadrado, então, disso aqui? Então, olha, vai ser uma soma dupla, vai ser isso vezes o seu complexo conjugado. Então, eu vou usar o índice M para esse cara e o índice M' para o seu complexo conjugado. Então, está aqui, ó, ele, CKBM, BM, e multiplico pelo complexo conjugado disso aqui. Então, troca eles de lugar e uso o índice M' para a soma. Então, AN, BM', inverte aqui, BM' CK. Tá? Então, essa soma sobre M é um dos termos, a soma sobre M' é o seu complexo conjugado. Muito bem, essa soma dupla, a gente pode separar em dois termos. Então, eu tenho uma soma sobre M e uma soma sobre M'. Essa soma sobre M', eu vou quebrar em dois termos. O termo quando M' é igual a M e o termo quando M' é diferente de M. Então, eu quebro aqui quando M' é igual a M, então fica uma soma sobre M apenas. E o outro termo da soma é quando o M' é diferente de M, da mesma coisa. Só quebra essa soma em dois. Separa o termo M' igual a M do termo M' diferente de M. Então, quando M' é igual a M, o que acontece? É esse primeiro cara que eu escrevi aqui. Ó. Fica CKBM, BMCK. Então, isso é o módulo quadrado de BMCK. E aqui fica o módulo quadrado de ANBM. Ora, isso aqui é exatamente essas probabilidades que estão aqui. Ó. Ficam os módulos quadrados. Então, está aqui. Ó. Então, isso aqui fica a probabilidade de eu sair do estado M e medir o BM, e depois, dado que eu estou no BM, eu medir o CK e somar sobre todo o M. Isso é mais ou menos esse esquema que está aqui. Ó. Só que aparecem aqui todos os outros termos com M diferente de M', que são os famosos termos de interferência. Né? São os termos cruzados desses produtos. Então, novamente, quando você tem esses operadores que não comutam, você fazer a medida intermediária de um operador que não comuta, ela destrói totalmente o estado, altera totalmente o estado. E não é mais verdade essas regras intuitivas que a gente tem da mecânica clássica. Então,
Diga. O que você está mostrando aí para a gente é que essas perguntas incompatíveis, elas geram correlações não triviais, né? Exatamente. Exatamente. As probabilidades que você mostrou, vai ser o produto delas se elas forem não correlacionadas. Mas Exatamente. então essa probabilidade de C é uma probabilidade de C condicionada a B qualquer coisa. Isso, exato, exatamente. Isso a gente vê desde esse primeiro caso aqui, né, que você tem uma combinação de linear de dois estados e a probabilidade de você medir o A no psi não é simplesmente a soma das probabilidades aqui. Você tem esses termos cruzados que vêm, que justamente indica essa correlação que aparece. E aqui é exatamente a mesma coisa. Então, o fato de você medir, fazer uma medida intermediária, você gera correlações aqui que são totalmente quânticas, né? Essas correlações é como se isso aqui fosse uma fenda múltipla, né? Então, você tem uma partícula que passou por diferentes, não só duas fendas, mas por diferentes fendas. Então, a probabilidade de você chegar do outro lado não é a soma das probabilidades de passar por cada fenda, mas você tem os termos de interferência, porque ela passa por tudo ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim. Certo? Então, você gera esses efeitos aqui que são quânticos, né? Que a gente chama genericamente de termos de interferência, que são também correlações entre os estados. Tá, então, assim, num caso mais geral, para a gente ver como essas coisas... A gente tem que ter um certo cuidado, né, ao tratar esses problemas. Né? Você vê, assim, o último caso aqui, imagina que agora você tem um estado psi e você quer medir um alto valor do operador A que é degenerado. Então, o que a gente faz? A gente expande, né, o autovetor na base de autoestados de A. Então, a gente tem que projetar no alto valor correspondente, módulo quadrado disso, e soma sobre as degenerescências. Certo? Foi um dos postulados da medida. Se o operador é não degenerado, é só o módulo quadrado coeficiente. Se existem degenerescências, soma sobre todas as degenerescências que têm aquele mesmo valor que está sendo medido. Se o estado agora, isso vale para qualquer estado, se o estado agora for uma composição de 2, você joga essa composição aqui dentro. Então, você tem aqui lambda 1 ANY1 mais lambda 2 AN2 psi2, módulo quadrado disso, somado sobre as degenerescências aqui fora. Então, você vai ter uma soma aqui dentro, né, porque o estado é uma composição, e vai ter uma soma do lado de fora sobre eventuais degenerescências que existam para esse alto valor. Então, isso aqui, sempre que for fazer um cálculo de probabilidades desse tipo, é só pensar nos postulados direitinho que não tem erro, né? Mas tem que fazer com atenção para não se embananar, não perder termos aqui. Tá? Muito bem. Então, eu quero fazer depois um exemplo. Acho que hoje acho que não vai dar tempo de fazer muita coisa, mas na sexta-feira eu quero fazer um exemplo dessas coisas todas aparece evolução temporal, medida, degenerescência, tudo num caso 3x3, que dá para a gente enxergar melhor a sistemática da coisa. Então, o último tópico para a gente encerrar essa parte, ela tem a ver então, com o colapso da função de onda no caso de espectro contínuo. Tá? Então, deixa eu, antes da gente fazer isso aqui, deixa eu lembrar, deixa eu abrir um slide aqui, e lembrar qual que é esse postulado que nós falamos sobre ele para espectro discreto. Né? Então, primeiro, você tem um estado psi, e eu tenho um operador A, que tem espectro não degenerado. Então, como que acontece o colapso da função de onda? A gente expande essa função de onda
na base de autoestados do operador a ser medido. Então, a probabilidade de eu medir AN é o módulo de CN ao quadrado, que é a mesma coisa que isso aqui ao quadrado. E depois da medida, o estado colapsa para o N. Então, eu tenho aqui a medida, eu tenho meu estado genérico, logo depois da medida, ele colapsa o estado medido, o N. Certo? Se o operador que ele está medindo é degenerado, então tem uma mudança no esquema. Então, se eu vou medir um autovalor que pode ter vários autovetores associados, então o que acontece é a mesma ideia, expande o estado nessa base, certo? O estado e suas degenerescências. A probabilidade de eu medir AN agora é a soma sobre as degenerescências desses caras ao quadrado. E o estado, depois da medida, ele vai colapsar por subespaço medido. Você simplesmente joga tudo fora, pega só aquele N medido. Aí, como esse cara está não normalizado, a gente tem que normalizar, né, dividindo pela soma em I, CN ao quadrado. Raiz. Tá, então, você colapsa para o subespaço. Muito bem. O que acontece, então, se o operador tiver espectro contínuo? A gente pulou essa parte. Então, imagina agora que eu tenho um operador A tipo posição, tá, um operador típico, ou momento, às vezes, que tem o espectro contínuo. Então, A, V, alfa é alfa, V, alfa. Então, alfa é uma variável contínua. E a gente vai dizer o seguinte. Então, quando você mede A, você não consegue obter um valor fixo. Né? Qual que é a probabilidade da posição da partícula ser 1,241725462? Não existe isso. Né? A probabilidade de você estar num ponto é zero. Você tem que falar da probabilidade de você estar num pequeno intervalo centrado no ponto. Tá? Então, a probabilidade de eu... então, tenho o meu eixo de alfa, que é o espectro do operador. Eu quero saber a probabilidade de eu estar centrado em delta zero, mas com um intervalo em delta alfa. Tá? Delta alfa sobre 2 para o lado, delta alfa sobre 2 para o outro. Então, isso aqui esse delta alfa é a resolução do medidor. Então, esse postulado, por caso contínuo, diz o seguinte. Primeiro, a probabilidade de você medir esse alto valor nesse intervalo vai ser, você projeta, então, o seu psi nesse autoestado, um alto valor alfa zero, multiplica aqui pelo tamanho do intervalo, se ele for pequenininho, isso aqui vai ser a probabilidade dele estar entre alfa zero e alfa zero, né, mais delta alfa. Se esse intervalo for finito, né, em vez de você simplesmente multiplicar, você tem que integrar. Né? Vamos fazer a coisa aqui. Direita. Opa. Essa probabilidade vai ser uma integral. Então, você projeta o seu estado no autovetor e integra isso aqui no intervalo que você quer. Tá? Isso é o equivalente do caso degenerado. Né? No caso degenerado, eu pegava o módulo quadrado e somava. Aqui, eu pego o módulo quadrado e integro no intervalinho que eu quero. E o estado, logo após a medida, ele vai ser... Então, esse é um postulado, nós vamos entender o que ele quer dizer. A gente vai projetar o estado nesse intervalo. Tá? Então, nós vamos criar um projetor, delta alfa, que V alfa
integrada em d-alfa nesse intervalinho. Notem que se esse intervalo fosse de menos a mais infinito, isso aqui seria o operador unidade, né? É a relação de fecho da base, né? V-alfa, d-alfa, integrado de menos a mais infinito. O projetor é o integrar só no intervalinho a ser medido. E o postulado diz o seguinte: você pega a sua função de onda, projeta nesse intervalinho e normaliza de novo. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, para a gente entender o que isso quer dizer. Imagina que você tem uma partícula em 3 dimensões, você tem uma função de onda psi de x, y, z, e eu quero perguntar qual que é a probabilidade da posição da partícula estar entre x1 e x2, independente de y e z. Né? Então, eu tenho aqui o x, y, z. Eu tenho a função de onda aqui em cima. Então, imagina uma nuvem aqui em cima, onde a densidade da nuvem é a probabilidade de eu estar em cada ponto do espaço. Eu fixo um intervalo no eixo x, entre x1 e x2, e eu pergunto a probabilidade da partícula estar nesse intervalo. Então, o que eu estou dizendo é que eu quero que a partícula esteja nesse intervalo aqui, independente de onde ela está em y ou z. Tá? Então, eu vou integrar módulo quadrado da função de onda em todo z, em todo y, mas em x só entre x1 e x2. Tá? Então, isso vai me dar a probabilidade de eu estar naquele intervalo aqui. Eu vou estar nesse tijolo que envolve todo x, todo y, todo z, mas com x1 e x2 fixo. Muito bem, essa mesma integral aqui, ela pode ser escrita assim, ó, como sanduíche de psi com aquele projetor. Então, aqui está o projetor que eu vou usar no postulado, que é o autoestados de posição, né, que é o cara que eu estou medindo, xyz, xyz, integrado em todo y e todo z, mas integrado em x só nesse intervalo. Veja que se eu colocar aqui um psi de cada lado, um psi aqui e um psi aqui, eu vou ter, só um segundo, eu vou ter, então, um psi aqui, um psi aqui. Então, esse cara aqui vai ser o psi de R, esse aqui vai ser o psi estrela de R, então, esse aqui vai dar um módulo de psi ao quadrado, integrado no intervalo que eu quero. Então, essa mesma integral de probabilidade eu posso escrever em termos desse projetor no intervalo a ser medido. E qual que é a função de onda, então, depois da medida? Então, a função de onda depois da medida, de acordo com o postulado, antes de eu normalizar, vou projetar, depois a gente precisa normalizar ainda. Eu pego o psi e aplico o projetor. Então, está aqui o projetor, apliquei o psi. Certo? Então, quem que é essa função de onda aqui? Vamos olhar para essa função de onda nas coordenadas. Eu vou colocar aqui deixa eu transformar tudo isso aqui em linha, para ficar mais fácil, não confundir as integrais. E agora eu vou fazer o produto escalar com um R, x, y, z, aqui e aqui também. Certo? Para eu ver a função de onda em si. Isso aqui é o ket. Então, a função de onda, psi de R, então, colocar o R aqui, integral de dx, dx e dz. Eu fico com R, que é x, y, z, escalar x, y, z', e aqui é o psi de R', certo? Então, olha, esse produto escalar são deltas, né? Delta de x menos x', delta de y menos y', delta de z menos z'. Então, a gente pode fazer as integrais. Então, a integral em y e em z é fácil. Eu calculo y em z, linha, em yz. Tá? Então, fica aqui, ó. Fica psi calculado em z e y, e a integral em x' eu não vou fazer ainda. Então, fica em x' com a delta. Tá?
Então, o que acontece com essa integral em x' agora? Eu tenho que tomar cuidado com ela, porque se o x tiver no intervalo entre x1 e x2, que é o intervalo que eu estou integrando, aí sim eu posso usar a delta. Tá? E aí eu uso a delta, troco x' por x. Se o meu x, onde eu estou calculando, né, eu estou calculando em vários pontos do espaço, certo? Então, se o meu x estiver fora do intervalo x1 e x2, a delta dá zero. E eu não posso aplicar. Tá? Então, isso aqui, o psi de xyz, linha, dá o próprio psi, desde que o x esteja no intervalo x1 e x2, mas se ele estiver fora, dá zero. Tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, ó. Eu tenho minha função de onda, antes da medida, e eu vou medir a probabilidade dela estar nesse intervalo aqui. O que acontece depois da medida? Mata tudo que está fora do intervalo. No intervalo, ela fica igualzinho o que ela estava antes, mas fora do intervalo, ela simplesmente desaparece. Tá? Então, é a mesma ideia de antes, né? A gente projeta no intervalo medido e mata o resto. Tá? Então, antes da medida é isso, mediu entre x1 e x2, mantém igualzinho entre x1 e x2, mata o resto. E, obviamente, você matou uma parte e vai ter que normalizar. Né? Então, a gente tem que renormalizar essa função depois disso. Mas então, é a mesma ideia de colapso que a gente tinha antes, só que ela é feita agora em todo o intervalo. Tá? Tudo bem? Ficou mais ou menos claro isso? Então, é a mesma ideia anterior, só que aonde a gente vai projetar agora é um intervalo contínuo, né? E não mais um único estado ou um conjunto de estados degenerados. É todo um intervalo onde o medidor é capaz de agir, né? Onde ele tem a sua resolução. Tá? Então, você simplesmente pega a sua função de onda, mata tudo que está fora daquela resolução que você mediu, e essa é a função de onda colapsada. Tudo bem, tá? Eu sei que é bastante informação, né? É um capítulo muito denso, tem bastante detalhe, bastante coisa que é um tanto sutil e que a gente precisa de praticar para firmar esses conceitos. Tem alguma coisa aqui que vocês queiram voltar, queiram perguntar, queiram discutir? Só que meio que encerra, né, esse capítulo de postulados, né, e consequências gerais desses postulados. O que a gente precisa fazer agora é aplicar tudo isso para resolver problemas físicos de interesse. Senhor, eu tenho um. Diga. Naquele caso lá da interferência, Tá. se eu tiver estados emaranhados, Tá. a interferência ainda existe? Ou... Então, existe um pouco diferente. Aqui, eu estou evitando, a gente não chegou nesse caso ainda, porque para você falar de estado emaranhado, você tem que falar de estados de duas partículas, né? Você vai emaranhar o estado de uma partícula com o estado de outra partícula. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Deixa eu abrir um slide aqui. Então, por exemplo, imagina que você tem duas partículas e a gente está olhando só para o spin dessas partículas. Então, para uma partícula só, eu posso ter... Eu vou olhar, então, para componente... Spin vai ser o próximo capítulo, a gente vai falar disso um pouquinho melhor, mas o spin, então, é um vetor, tá? É um vetor spin, e ele tem componentes, né? SX, SY e SZ. Esses caras não comutam, né? As componentes não comutam, você não pode medir essas componentes simultaneamente. Então, vamos escolher o operador SZ para descrever estados de uma partícula. Então, eu escolho aqui a componente Z do spin, e a gente vai mostrar que esse operador tem dois estados, né? Ele tem
um estado mais, onde o alto valor é H cortado sobre 2, e tem um estado menos, onde o alto valor é menos H cortado sobre 2. Então, se você medir a componente Z do spin de uma partícula, ou dá mais H cortado sobre 2, ou dá menos H cortado sobre 2. Não dá nada além disso. É um espaço bidimensional. Agora, imagina que você tem duas partículas. Cada uma tem seu spin. Então, o estado de duas partículas, a gente pode representar assim, por exemplo. Ó. Esse aqui é o estado de duas partículas, onde a componente Z do spin é mais para as duas partículas. Então, se eu aplicar S1Z para a primeira partícula, dá H cortado sobre 2. Se eu aplicar S2, também dá H cortado sobre 2. E aí você pode ter, então, no espaço de duas partículas, existem 4 estados. As duas são mais, as duas são menos, uma é mais e outra é menos, uma é menos e outra é mais. Certo? E aí você pode montar estados que são combinação linear desses caras. Então, por exemplo, você monta um estado do sistema de duas partículas, então agora é o estado do sistema de duas partículas, que é, por exemplo, esse aqui, ó. 1 sobre raiz de 2, mais, menos, menos. Então, isso aqui é um estado possível do sistema. Então, o que tem de interessante nesse estado? É o seguinte, se você imagina que você mede o spin Z da partícula 1, tá? Então, eu vou fazer uma medida do S1Z nesse estado. Então, o que pode dar? Pode dar mais ou pode dar menos, né? Porque o S1Z aparece aqui ou aqui. Imagina que eu medi o S1Z e deu mais. Deixa eu pegar um slide novo aqui. Então, eu medi S1Z e o resultado foi mais H cortado sobre 2. O que acontece com o estado da partícula? Ele vai colapsar. E ele vai colapsar para a porção do estado que tem aquele spin H cortado sobre 2, só a partícula 1. Quem que é essa porção? É esse cara aqui, ó. Então, ele vai colapsar para o estado mais. Tá? Então, isso significa o seguinte, a medida do spin da partícula 1, então, antes da medida, você pode ter a partícula 1, você pode medir mais H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. As duas possibilidades aparecem. Idem para a partícula 2. Mas uma vez que você mediu a partícula 1 e deu H cortado sobre 2, a partícula 2 automaticamente... esse estado, deixa eu ver um exemplo melhor. Esse exemplo que eu fiz não é o ideal para ilustrar esse problema de emaranhamento. Deixa eu mudar esse estado aqui. Eu vou trocar, eu vou fazer estado misto. Eu vou fazer esse aqui, ó. É o estado mais menos, mais o estado menos mais. Então, isso aqui é uma partícula com spin para cima, a outra com spin para baixo, e esse estado seria o contrário. Certo? Então, antes de eu fazer a medida, qualquer medida do spin da partícula 1 ou da partícula 2 poderia dar mais ou menos. É com probabilidade meio, certo? Por causa desse raiz de 2 aqui na frente. Só que se eu medir a partícula 1 e deu mais, então eu vou colapsar a função de onda para esse estado. Então, a medida do spin da partícula 1 força a partícula 2 a ter estado menos H cortado sobre 2. Esse cara aqui, né, ele está relacionado àquele paradoxo do EPR, né, Einstein, Podolsky e Rosen, que diz mais ou menos o seguinte: imagine que você tem um decaimento de um átomo que emite 2 fótons. Como o átomo está num estado de momento angular zero, os 2 fótons emitidos, fóton 1 e fóton 2, eles têm que ter momento angular total zero.
Então, para o fóton, o momento angular é inteiro. Ele pode ser mais ou menos H cortado. Mas eu sei que o momento angular total do sistema tem que ser zero. Então, esse par de fótons, o estado dele tem que ser daquela forma. Mais, menos ou menos, mais. Você não sabe qual dos dois. Quem que tem mais, quem que tem o spin para um lado ou o spin para o outro. Mas você sabe que a soma tem que ser zero, porque é o estado de momento angular zero, tem que conservar o momento angular. Então, qual que é a ideia? Você prepara o estado do sistema em T igual a zero, é esse aqui. Um fóton vai para um lado, o outro fóton vai para o outro. Você tem que conservar o momento linear também. O átomo estava parado em T igual a zero. E esses fótons viajam na velocidade da luz. Depois de um ano, eles estão a 2 anos-luz de diferença um do outro. Um fóton está aqui, um fóton está aqui. Você tem 2 anos-luz aqui, que se passaram. Um cara vem aqui e mede o spin desse fóton. Deu mais. Imediatamente você sabe que o spin desse outro fóton tem que dar menos. Então você tem um colapso da função de onda que é não local. Não importa a distância entre esses dois fótons, a medida de um força o outro a estar para baixo. Enquanto você não mediu, você não sabe o que acontece, mas você sabe que eles são opostos. Então, esse negócio do emaranhamento, eles estão emaranhados, eles estão grudados um no outro, não importa quão distante eles estejam, né, se nada interferiu na dinâmica nesse período. Então, você cria essa condição curiosa, né, de não localidade da medida. A medida aqui afeta a medida do outro, mesmo que eles estejam muito distantes. Então, esse é um efeito diferente. Nós vamos comentar um pouco sobre isso mais para frente, mas ele precisa de ter duas partículas, né, para você poder emaranhar. Certo, obrigado, professor. Nada. Mais alguma coisa? Eu queria, antes de... Se tiver mais alguma coisa, pode falar, fica à vontade, nós temos tempo aqui. Você está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Ah, tá. Não, entrando nessa questão até, isso significa que um elétron ele interfere em outro elétron? Então, isso é uma questão assim da parte de interpretação bem complexa, né? O que acontece é que o estado do sistema é isso daqui. Não existe o estado de um elétron, existe o estado do par. Então, o par de elétrons está grudado de tal forma que eles formam é como se eles formassem uma coisa só. Então, você tem um par de elétrons, ou ele está nesse estado, ou ele está nesse estado. Isso é o estado do par. Então, sempre que você medir um, o outro vai estar oposto. Agora, isso fica estranho, porque você pode fazer com que esses elétrons se afastem muito um do outro. E eles mantêm essa correlação, mesmo estando super afastados um do outro. Então, isso é uma coisa estranha, né? A gente chama isso de não localidade, e é uma coisa que está aí na mecânica quântica e que foi medido e que aparentemente é isso mesmo. Então, existe esse efeito, né, que eles chamam de ação à distância, né, fantasmagórica, né? Em inglês eles chamam de spooky action at distance, né? Você tem uma ação à distância meio fantasmagórica, como se esse cara, ao você medir, ele mandou uma informação instantânea para o outro. Mas não é assim que a gente tem que interpretar. A gente tem que interpretar que esse par, ele continua sendo um par. Então, você simplesmente está medindo se você está nesse estado ou nesse. É o estado do par. Mas é esquisito, né? Não tem como negar que é estranho. Deixa eu só passar uma coisa para vocês aqui. Eu vou passar um exercício para vocês que eu vou resolver na sexta-feira. Não dá tempo de resolver aqui, porque ele é meio longo, mas eu quero deixar ele para quem quiser ir pensando. É o seguinte.
exercício. Então, eu vou dar, é um problema de 3 dimensões, acho que eu cheguei a comentar outro dia. E tem um hamiltoniano, que é dado por essa matriz, esses elementos de matriz. Isso aqui tem uma base, o 1, o 2, o 3. Então, tem uma base onde eu estou escrevendo essas coisas, base U e o 3. E eu tenho um operador B, que é aquele mesmo operador da prova. Professor, o 2, ele está com 0 no lugar errado ali. Opa, obrigado. Deixa eu corrigir aqui. Isso. Tem esse operador B, e eu tenho o estado em t igual a 0, que é esse daqui, é 1 sobre raiz de 14, o 1, mais 2 o 2, mais 3 o 3. Então, as perguntas, são 3 perguntas que eu tenho para vocês, a gente vai tentar resolver na sexta-feira. 1. Calcule psi de t. Ou seja, expresse esse estado na base de autoestados de H para conseguir colocar aquelas fases da evolução temporal. 2. Calcule a probabilidade de medir cada um dos autovalores de B no instante t. Ou seja, pega esse cara aqui. Então, como é que a gente vai calcular esse primeiro? Eu vou expandir meu estado inicial na base de autoestados do hamiltoniano, e aí a gente vai colocar aqui as suas fases de energia. Terceiro, o que eu vou fazer aqui? Eu vou expandir esse mesmo estado na base de autoestados do B, e eu quero calcular, isso aqui vai depender do tempo, e eu quero calcular o módulo desses caras ao quadrado. Terceiro, deixa eu ver qual que é a terceira pergunta. Suponha que a medida de B deu 3, que vai ser um dos autovalores de B. Calcule psi de T no tempo T0. Então, você mediu B em T igual a 3, deu 3. Calcule psi de T para T maior que T0. Tá? Ou seja, você tem aqui psi de 0, ele evolui até o instante T0. Aqui você mede B, o resultado deu 3. O autoestado, depois da medida, vai colapsar para o autovetor correspondente, e eu quero saber como que esse cara continua evoluindo daqui para frente. Tá? Então, nós vamos tentar resolver isso na sexta, mas quem quiser já ir pensando e tentando resolver é legal, porque aí aparecem as dúvidas, a gente vai discutindo, fica mais fácil. Isso aqui envolve bastante coisa, né? Envolve todos esses tipos de projeção, de medida, de colapso, de evolução temporal. Então, vai ter degenerescência para todo lado. Então, acho que é legal para ilustrar toda essa teoria. Certo? Então, acho que é isso. Então, isso aqui fecha esse capítulo. Nós temos exercícios para fazer, problemas para resolver sobre ele ainda. Tentem fazer os problemas do livro. E na segunda-feira, a gente começa, então, a parte de aplicações, que é o capítulo 4, que é sistemas de 2 níveis, átomos de 2 níveis, spin, que é bem bacana.
Você poderia voltar no slide anterior, só para eu terminar de copiar a última parte? Tá. Beleza, obrigado. Vou interromper já a gravação enquanto isso.